E aí, guerreiros, Inspetor Turene aqui, e hoje vai ser um vídeo meio que misturado, né, dos vídeos curtos, vídeo rápido que eu normalmente faço, que é assim, conversando, e os vídeos semanais que são um pouco mais demorados. Nesse vídeo eu quero falar sobre basicamente 3 assuntos, e eu vou pedir que vocês assistam por completo, porque os 3 assuntos estão interligados. O primeiro é o serviço invisível, a abordagem e o livre acesso do policial nos eventos públicos. O serviço invisível, o que seria esse serviço invisível? Eu estava saindo de casa e na hora que eu virei a esquina, eu vi um cara vindo de moto, na contramão, sem capacete e parando em frente a uma padaria. Na mesma hora eu encostei meu carro, puxei já o freio de mão, deixei ele no ponto, porta destravada, arma em punho, esperando para ver o que iria acontecer. Ele desceu, foi na padaria e eu atento o tempo todo ao que estava acontecendo lá dentro, pronto para agir caso fosse necessário. Graças a Deus, ele só fez as compras dele e saiu, apesar de ter cometido alguns erros, né, de contramão, sem capacete e tal. Então, assim, o serviço invisível do policial é exatamente esse. Mesmo fora de serviço, o verdadeiro policial, né? Mesmo fora de serviço, ele sempre está atento para situações, para o que pode estar acontecendo. E esse serviço acontece com muita frequência. Vou até deixar para vocês algumas reportagens, mostrar algumas imagens agora, sobre as ações de alguns policiais fora de serviço que agiram e impediram crimes, impediram várias outras coisas. E é interessante, como eu estou dizendo, a questão do serviço invisível. Eu estou gravando o vídeo aqui nesse momento e tem um cara de moto passando, já passou umas 3 vezes por aqui, acho que está procurando um endereço, mas se fosse outra pessoa, eu estava simplesmente aqui, mas um policial ele fica atento a esse tipo de coisa o tempo todo. Eu até vou mostrar aí, antes estava gravando já o vídeo, quando ele parou bem aqui na minha frente e eu fiquei pronto para agir caso fosse necessário. Mais uma vez reforçando a questão do serviço invisível. Então nas ruas, nesse momento, tem policiais que estão fora de serviço e fazem esse tipo de coisa, que estão lá para defender a sociedade, mesmo fora de serviço, porque o nosso regimento determina, o estatuto determina, e o cara de moto continua passando por aqui. Não sei se deu para ver ele passando aqui, mas tá na contramão, mas sim. Então os policiais eles agem dessa maneira porque o estatuto determina, o regimento, mas também porque quem tem sangue de policial não permite se ver nesse tipo de situação, saber que poderia e deveria agir e não fazê-lo. Então eu pessoalmente eu faço porque eu gosto, porque eu amo isso que eu sou. Eu sou um policial e isso me dá muito orgulho. Então a grande maioria dos policiais que agem nesse tipo de situação fazem porque amam o que fazem. Então, às vezes, já aconteceu de ter uma ação errada? Já aconteceu, mas eu lhe dou certeza que o cara não saiu de casa com a intenção de fazer algo errado. Ele saiu de casa com a intenção de fazer as suas coisas e se viu na obrigação moral de agir quando foi necessário. Aí eu gostaria então de entrar nesse segundo assunto, que seria a questão da abordagem, que inclusive depois eu vou fazer um vídeo só sobre a abordagem policial, como agir, né? Você como cidadão, como agir durante uma abordagem policial. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas as abordagens, por exemplo, eu vi um cara vindo na contramão, sem capacete, só isso seria o suficiente para eu suspeitar dele? Talvez sim, talvez não. Tem até um estudo de um cara chamado Lambroso, em que ele tentou relacionar características físicas com as características, as possibilidades de cometimento de crime. Cientificamente não tem valor algum essa pesquisa dele, mas ele fez a pesquisa, tem um resultado relativamente interessante e na prática, infelizmente, isso não é julgando, não é desmerecendo qualquer característica física. Não estou falando de qualquer que seja, de cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, cor de qualquer coisa, altura. Não existe essa correlação científica que comprove características físicas para o cometimento de crime. Mas na prática, você acaba como policial observando determinadas características semelhantes em quem comete crime.
Dá pra dizer o que que é? Não. Somente o tirocínio policial é que faz com que você bata o olho e já fique assim, meio que a gente chama de cabreiro, né? Meio preocupado com aquelas características juntas. Então, na questão da abordagem policial, é muito comum das pessoas, eu sou trabalhador, não sei o que, por que me abordou? Cara, a gente simplesmente vai lá e aborda, porque pode estar acontecendo alguma coisa ou não. Então não tem como o policial, seja em serviço, seja fora dele, bater o olho e saber que aquela situação está certa ou está errada. Então, na dúvida, é feita a abordagem. Então, a você, cidadão, a qualquer pessoa que seja, não ache que quando é feita uma abordagem é porque a gente está dizendo que você é bandido ou que você fez algo de errado. A gente está lá para fazer isso, é o nosso serviço. Então, assim, é desconfortável? Talvez seja, mas eu lhe garanto que é muito mais desconfortável você ser assaltado, você ser a vítima de um crime, é muito pior do que você ser abordado por um policial. Então, juntando, né, o serviço invisível com a questão da abordagem, quando você passa no seu carro, quando a polícia está passando pelas pessoas na rua, não dá para saber o que está ali. Então esse serviço é necessário, seja ele visível ou invisível, seja o policial fora de serviço, seja o policial fardado, por exemplo, a polícia militar. Então esse serviço é necessário para garantir a segurança pública. Aí entra no terceiro assunto, que é a entrada gratuita do policial em eventos públicos. A questão do serviço invisível, né? O cara tá num evento público, numa festa, seja lá o que for, sendo policial, ele tá lá, mesmo que fora de serviço, ele tá lá trabalhando. Trabalhando em que sentido? Ele é responsável pela segurança pública a todo momento. Então, antes de ser policial, eu também era discordava dessa história da entrada gratuita do policial. Mas hoje, como policial, eu vejo que é necessário. Por quê? Porque assim, eu vou até mostrar aí uma fotozinha da minha funcional, na parte que ela diz, né? Facultado ao portador, livre acesso a qualquer local de evento público, não sei decorado, mas está aí para vocês verem. Então, o que que acontece? Por que é facultado ao policial? Ou seja, não é o dirigente do evento, não é ninguém, é ao policial, ao portador daquela funcional, a pessoa que exerce a atividade policial. É facultado a ele decidir se ele quer ou não ter o livre acesso. Por que é facultado a ele? Porque, primeiro, ele é obrigado a agir. Como eu falei, né, pela questão do regimento, do estatuto, ou seja, a questão moral, ele é obrigado a agir. Então, assim, não cabe ao policial decidir se ele quer ou não agir, ele é obrigado. Mas ele pode, de fato, em determinado momento, achar que não é importante ou necessário a atuação dele, por exemplo, na captura, no disparo, seja lá o que for, da ação policial naquele momento. Então, o que que acontece? Mesmo assim, ele vai estar naquele evento, ele vai estar observando, ele vai saber quantas pessoas eram, quem eram, como estava vestido, a altura, tudo isso. E isso é importante para a investigação policial. Então esse cara que está fora de serviço, mas está lá, ainda assim ele está executando o serviço dele, invisível, como eu falei, de policial. Então antes eu era contra, mas hoje eu entendo plenamente. Assim, vão dizer, mas tem policial que bebe, enche a cara e faz besteira. O erro é desse policial. E ele deve ser punido, inclusive com mais rigor do que um cidadão comum que faz uma besteira dessa. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque ele tem o dever de agir. Então, se ele não tem total controle das suas ações, ele tem que ser punido, sim. Eu concordo plenamente que esse policial tem que ser severamente punido. Mas eu concordo ou discordo da grande maioria que fala que não deveria ter livre acesso. Porque nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo o serviço invisível mesmo quando fora de serviço. Então tem outra coisa que dizem, né, na nossa funcional, só tem livre acesso quando em serviço. Na funcional não tem isso, como foi mostrado aí para vocês, é facultado ao policial. Então eu, como policial, como portador daquela funcional, é que decido se eu quero ou não gozar do meu livre acesso àquele local de evento público. Então, fica aí minha reflexão sobre esses três assuntos, sobre o serviço invisível, sobre a questão da abordagem e sobre a questão do livre acesso. Na minha opinião, são três assuntos que estão interligados e que isso garante ou facilita a segurança pública, porque mesmo quando fora de serviço, nós somos obrigados a agir e nós iremos agir. Eu irei agir sempre que a sociedade, seja lá quem for, necessite da ação policial. Então fica aí meu abraço, agradeço por terem assistido, valeu, tchau, tchau.